Olá, alunos! Nessa videoaula, vamos estudar sobre a sociedade colonial. Nos dois primeiros séculos de colonização, a população brasileira foi formada por colonos brancos de origem europeia, escravos negros de origem africana, os índios nativos e também os mestiços dessa relação de convívio. A população foi aumentando lentamente e ela povoou uma estreita faixa litorânea, onde se concentravam grandes áreas produtoras de açúcar, algodão e tabaco. Com o desenvolvimento da mineração de ouro e diamante a partir do século XVIII, a população se expande nas regiões das Minas, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e avança pelo interior das regiões pecuárias do Brasil. Vamos acompanhar um pouquinho mais sobre o que seria essa sociedade colonial. Mas antes, eu trago as seguintes questões para vocês. Como vocês imaginam a divisão da sociedade no período do Brasil colonial? Como seria essa divisão? Os direitos e os deveres eram iguais para todos? Será que é quase igual hoje? Que funções as mulheres desempenhavam nessa sociedade? Já pararam um pouquinho para pensar sobre isso? Primeira coisa, a sociedade colonial era baseada na agricultura, voltado para o comércio externo, na grande propriedade e no trabalho escravo. A sociedade colonial é agrária, escravista e patriarcal. Em quase toda a colônia, é em torno da grande propriedade rural que se desenvolve a vida econômica e social. Os povoados e vilas têm um papel secundário, limitado às funções administrativas e religiosas. Somente a partir da expansão das atividades de mineração é que a sociedade urbana se desenvolve na colônia, com algumas características tradicionais, como a escravidão e as características novas, com o maior número de funcionários, comerciantes, pequenos proprietários, artesãos e homens livres pobres. Nós temos um outro conceito também que está no capítulo do nosso livro, é a caçada aos negros da terra. Negros da terra era como os portugueses apelidavam os escravos indígenas no Brasil. A parceria entre indígenas e colonos não demorou muito no período colonial. Os colonos da capitania de São Vicente necessitavam de mão de obra para os seus trabalhos em suas propriedades. Por isso, começaram a escravizar os indígenas, que eram chamados de negros da terra. Eles eram aprisionados pelos bandeirantes e depois vendidos como escravos para cumprir diversas funções nas lavouras. Temos aqui um textinho para refletir sobre essa questão dos negros da terra. Acompanhe comigo a leitura. Uma vez escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho, nas lavouras, na derrubada das matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadoria, equipamentos e alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate a outros povos. Vejam essa imagem, são soldados índios de Curitiba escoltando selvagem, pessoal. Uma das atividades mais lucrativas dos bandeirantes nesse período era aprisionar índio para ser utilizado, como foi demonstrado anteriormente. Outro tópico bem interessante sobre a sociedade colonial é a cana-de-açúcar e a escravidão dos africanos. O que eu quero que vocês compreendam? Entre o século XVI e XVII, nas capitanias de Pernambuco e Bahia, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Os donatários buscavam recursos para construir os engenhos e produzir o açúcar, que depois seria exportado para a Europa. As mudas de cana-de-açúcar, a maior parte dos equipamentos necessários para a produção
e muitos dos produtos utilizados no cotidiano vinham do continente europeu. No mesmo período, navios transportando escravizados chegavam da África. Os engenhos de açúcar dependiam do trabalho dos africanos escravizados, responsáveis por quase todas as fases do processo de produção de açúcar. E nessa imagem nós podemos ver a moagem da cana na fazenda Cachoeira em Campinas. É uma representação, mas ela traz um pouquinho de como que era esse trabalho. Conforme está escrito, a tela representa um engenho movido a tração animal. Para moer a cana, os bois giravam ao redor da roda do engenho. O engenho em pleno funcionamento precisava, em média, de 80 trabalhadores. Os maiores engenhos chegaram a ter 200 escravizados trabalhando. Uma outra questão bem interessante que o nosso capítulo traz é a mulher no período colonial. A partir de 1550, começaram a chegar na colônia do Brasil as mulheres europeias. Eram órfãs, educadas em associações portuguesas, que deveriam casar-se com os colonos, ter filhos e educá-los de acordo com a sua religião. No período colonial, a mulher era vista como propriedade do homem. Vejam bem esse conceito. A ela cabiam basicamente os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. As mulheres que tinham oportunidade de aprender prestavam serviços de interesses dos homens, como lidar com o comércio e ensinar os filhos dos senhores. Já as mulheres negras, escravizadas ou forras, que quer dizer livre, assumiam outras funções. Eram comuns nos cotidianos das vilas e das cidades coloniais a presença de mulheres no pequeno comércio, como vendeiras, quituteiras e vendedoras ambulantes. A forte presença feminina no comércio de alimentos refletia a influência de duas tradições, a africana e a portuguesa. Lá como aqui, cabia às mulheres a tarefa de comercializar e distribuir produtos essenciais no cotidiano da população, como doces, frutas, hortaliças, queijos e entre outros produtos. Temos aqui também uma imagem que traz o seguinte título: Uma sociedade de escravizados, homens livres e senhores. Vamos entender um pouquinho como que seria essa dinâmica da sociedade colonial brasileira. Os conflitos entre os interesses dos indígenas e os dos colonos europeus que passaram a ocupar o território foi uma das marcas da colonização do Brasil. No período colonial, a expansão das plantações levou à expulsão dos indígenas de suas terras. Os indígenas, assim como os africanos trazidos para a América, passaram a ser utilizados como mão de obra escravas. A sociedade brasileira estava dividida entre escravizados, homens livres e senhores de terras. Os escravizados, indígenas ou africanos, eram considerados instrumentos de trabalho e podiam ser vendidos ou trocados como mercadorias. Já os homens livres, roceiros, artesãos, pequenos comerciantes, eram em sua maioria mestiços e de baixa renda. Apenas brancos e donos de terra ou grandes comerciantes podiam ser eleitos para as câmaras municipais e ter cargos ou títulos na administração colonial. Eles eram chamados de homens bons, prestem atenção nesse conceito. Formavam a elite da sociedade colonial. Enfim, era uma sociedade dividida de modo muito diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje. A maior parte da população colonial, composta de escravizados, indígenas ou africanos e mestiços, era marginalizada e não podia participar nas instituições administrativas ou religiosas da colônia. E aqui, pessoal, na imagem, nós podemos perceber um pouco dessa pirâmide social
da nossa sociedade colonial brasileira. Bom, nessa videoaula de hoje, nós reportamos algumas características da sociedade colonial. Espero que todos estejam se cuidando e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço, até mais!